Imagine que dentro do seu corpo, do tamanho de um punho fechado, existem dois verdadeiros filtros de vida, trabalhando dia e noite, sem descanso. Esses filtros se chamam rins. Eles limpam o seu sangue, eliminam as toxinas, equilibram a quantidade de água e sais minerais e até ajudam a controlar a pressão arterial. Sem eles funcionando bem, cada célula do seu corpo começa a sofrer e o seu tempo de vida diminui. Agora, aqui está o dado que poucos sabem. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 brasileiros já tem algum grau de doença renal e não sabe. E sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o problema cresce silencioso. Não dói, não incomoda e só dá sinais quando já está avançado. Pense por um momento. Você cuidaria de uma casa sem nunca limpar o filtro de água? Claro que não. Mas muitas vezes, passamos anos sobrecarregando os nossos rins sem sequer perceber. O resultado? Eles vão perdendo a força, até que um dia o médico diz: você vai precisar de hemodiálise. E a vida muda completamente. E não pense que isso é algo distante. Conheci o seu Antônio, de 68 anos, aposentado e cheio de planos para viajar com a esposa. Ele descobriu que tinha insuficiência renal quando foi parar no hospital por causa de um simples inchaço nas pernas. Hoje, faz diálise 3 vezes por semana. Ele mesmo disse: se eu soubesse o que estava fazendo de errado, teria mudado há muito tempo. A boa notícia é que você pode proteger seus rins. E neste vídeo, vamos falar dos 7 maus hábitos que mais destroem esses órgãos preciosos e como eliminá-los da sua vida. Preste atenção, porque às vezes o que parece inofensivo, como um copo de refrigerante ou aquele costume de segurar o xixi, é justamente o que abre a porta para doenças graves. Se esse assunto é importante para você ou para alguém que ama, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso pode ser o primeiro passo para salvar uma vida. Número 1. Beber pouca água. Muita gente acredita que beber água é algo que só serve para matar a sede. Mas a verdade é que a sede é um sinal tardio de que seu corpo já está precisando desesperadamente de líquidos. Os rins, para funcionarem bem, precisam de um fluxo constante de água para filtrar as impurezas do sangue e transformar essas toxinas em urina. Quando você bebe pouca água, esse filtro natural começa a trabalhar de forma mais lenta, como uma peneira entupida, acumulando sujeira e desgastando suas estruturas internas. Imagine por um momento uma máquina de lavar roupa. Se você coloca pouca água no tanque, as roupas não ficam limpas e a sujeira se acumula no tecido. Com os rins, acontece algo parecido. Sem água suficiente, as toxinas permanecem mais tempo circulando no sangue, atacando as células e aumentando o risco de pedras nos rins, infecções urinárias e até insuficiência renal crônica. Outro ponto importante é que, à medida que envelhecemos, o mecanismo que nos avisa da sede perde sensibilidade. Isso significa que, mesmo sem sentir vontade de beber, o corpo pode já estar sofrendo com desidratação. Pessoas idosas, como você ou alguém da sua família, correm ainda mais risco, porque a perda de água pelo corpo acontece de forma constante através da respiração, da transpiração e até do simples funcionamento dos órgãos. E aqui vai um detalhe que muitos ignoram. Quando você sente dor nas costas, fadiga ou tontura, pode ser que esteja confundindo os sintomas com problemas musculares ou de pressão, quando, na verdade, a raiz está na falta de hidratação. Vi isso acontecer com Dona Maria, de 72 anos, que passou semanas tomando remédios para dor nas costas, até que um exame simples mostrou que ela estava com cálculo renal provocado por baixa ingestão de água. Mas quanto de água é suficiente? A recomendação geral para um adulto saudável é algo em torno de 2 litros por dia, ajustando para o peso e a atividade física. No entanto, para idosos, é importante não consumir grandes quantidades de uma vez, mas distribuir ao longo do dia, com pequenos goles a cada hora.
Isso evita sobrecarregar o coração e mantém os rins funcionando de forma estável. Uma boa estratégia é ter sempre à mão uma garrafa de água e estabelecer horários para beber, mesmo que não sinta sede. Outra dica é observar a cor da urina. Quanto mais clara, melhor está a sua hidratação. Se estiver amarelada ou escura, é sinal de que seus rins estão precisando de socorro. Portanto, não espere sentir sede para beber água. Lembre-se de que cada gole é um cuidado silencioso que prolonga a vida dos seus rins e, consequentemente, a sua própria vida. Número 2. Exagerar no sal. O sal é um dos temperos mais antigos e queridos do mundo. Ele dá sabor aos alimentos, preserva comidas e está presente na mesa da maioria das famílias. No entanto, o que pouca gente percebe é que esse ingrediente, quando consumido em excesso, atua como um veneno lento para os rins. Ele não provoca sintomas imediatos, mas com o tempo vai desgastando o corpo de forma irreversível. O principal problema está no sódio, mineral presente no sal de cozinha. Quando ingerimos mais sódio do que o corpo precisa, o organismo tenta eliminar o excesso através dos rins. Isso obriga esses pequenos filtros a trabalharem com mais intensidade, o que aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos renais. O resultado é uma sobrecarga constante que, ao longo dos anos, contribui para a hipertensão e acelera o desgaste dos rins. Talvez você não saiba, mas a maior parte do sal que consumimos não vem daquilo que adicionamos com a colher na comida, e sim dos alimentos industrializados. Pães, bisnaguinhas, queijos, embutidos, macarrão instantâneo, conservas e até biscoitos doces podem conter quantidades surpreendentes de sódio. É por isso que muitas pessoas acreditam que não comem sal demais, mas, na verdade, estão ingerindo quase o dobro do recomendado diariamente. A Organização Mundial da Saúde orienta que um adulto saudável consuma no máximo 5 gramas de sal por dia, o que equivale a menos de 1 colher de chá. Para quem já tem pressão alta ou problemas renais, esse limite deve ser ainda menor. E aqui está um dado preocupante. No Brasil, a média de consumo é de quase o dobro do ideal, o que explica o número crescente de pessoas com hipertensão e insuficiência renal. Lembro-me do caso do seu Orlando, de 74 anos, que adorava churrascos e comida bem temperada. Ele dizia que comida sem sal não desce. Durante anos ignorou os conselhos médicos e, quando começou a sentir tonturas e inchaço nas pernas, descobriu que estava com pressão altíssima e função renal reduzida. Hoje, vive sob restrição alimentar rigorosa e me disse que daria qualquer coisa para voltar atrás e ter cuidado mais cedo. Mas como reduzir o sal sem perder o sabor da comida? Uma boa alternativa é utilizar ervas frescas como alecrim, manjericão, salsinha, coentro, orégano e temperos naturais, como alho, cebola e limão. Além disso, leia os rótulos dos alimentos antes de comprar. Muitas vezes, marcas diferentes oferecem produtos semelhantes, mas com até 50% menos sódio. Outro truque é não colocar o saleiro à mesa. Assim você evita o hábito de corrigir o sal durante a refeição. Se você acha difícil mudar de uma vez, comece diminuindo aos poucos. O paladar se adapta e em algumas semanas você perceberá que alimentos antes considerados normais passarão a parecer excessivamente salgados. Cuidar da quantidade de sal não é apenas uma questão de sabor, mas de preservar a vida dos seus rins e manter a pressão arterial sob controle. É uma escolha diária que determina como você vai envelhecer, com autonomia e saúde, ou dependente de tratamentos pesados. Número 3. Segurar o xixi por muito tempo. Muitas pessoas, especialmente na correria do dia a dia ou em situações em que o banheiro está distante, acabam segurando a urina por mais tempo do que deveriam. À primeira vista, isso pode parecer inofensivo, mas para os rins e para a bexiga, essa prática é um verdadeiro castigo silencioso. Quando a urina permanece acumulada por muito tempo,
cria-se um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias, aumentando significativamente o risco de infecções urinárias. Essas infecções, quando não tratadas de forma rápida e adequada, podem subir pelas vias urinárias até atingir os rins, provocando uma condição chamada pielonefrite, que é dolorosa, perigosa e, em casos graves, pode deixar sequelas permanentes na função renal. Além disso, o acúmulo constante de urina aumenta a pressão dentro da bexiga e dos canais que levam o líquido até os rins, o que pode comprometer o funcionamento dessas estruturas ao longo do tempo. Existe ainda um detalhe importante. Com o passar dos anos, os músculos que controlam a bexiga perdem parte da força e da elasticidade. Isso significa que, para muitas pessoas idosas, o hábito de segurar o xixi pode agravar problemas já existentes de esvaziamento incompleto da bexiga, aumentando ainda mais o risco de infecções e de cálculos urinários. Eu me lembro bem de Dona Lourdes, de 69 anos, que trabalhava como costureira e passava horas sem ir ao banheiro porque estava no meio de um serviço importante. Durante anos, ela ignorou pequenas dores e incômodos ao urinar, até que, de repente, precisou ser internada com febre alta e dores nas costas. O diagnóstico foi infecção nos rins, e os médicos deixaram claro: a causa principal foi o hábito repetido de segurar a urina. O que muita gente não sabe é que, ao reter o xixi, não estamos apenas guardando líquido, mas também toxinas e resíduos que deveriam ter sido eliminados. Essa retenção prolongada exige que o corpo mantenha em contato com os tecidos substâncias que podem irritar e inflamar o trato urinário. Com o tempo, isso se transforma em um processo inflamatório crônico que reduz a eficiência do sistema renal. Para evitar esse problema, é fundamental criar o hábito de urinar sempre que sentir vontade, sem adiar. Mesmo que o desejo apareça em momentos inconvenientes, é importante entender que essa é a forma do corpo pedir socorro. Em situações em que o acesso ao banheiro é difícil, como em viagens ou filas, vale se organizar para identificar os locais onde poderá ir antes que a urgência aumente. Outra dica é prestar atenção à frequência das idas ao banheiro. Para a maioria das pessoas, urinar entre 4 e 7 vezes ao dia é considerado normal. Frequências muito menores podem indicar que você está ingerindo pouca água ou que está acostumado a segurar demais a urina, o que exige uma mudança imediata de comportamento. Proteger seus rins passa também por respeitar os sinais simples que o corpo envia. Urinar é uma função básica e essencial para manter o equilíbrio interno. Ignorar esse processo é como deixar lixo acumulado dentro de casa. Cedo ou tarde, o cheiro e a sujeira vão se espalhar. Se você percebeu que já cometeu esse erro ou conhece alguém que vive segurando o xixi, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir este alerta. Essa pode ser uma atitude pequena, mas com potencial de evitar grandes problemas no futuro. Número 4. Uso frequente de remédios sem orientação. Vivemos em uma época em que os medicamentos estão cada vez mais acessíveis. Em praticamente qualquer farmácia, é possível comprar analgésicos, anti-inflamatórios e outros remédios sem apresentar receita médica. Esse acesso fácil faz com que muitas pessoas tomem remédios de forma repetida, acreditando que, se vendem sem receita, não podem fazer mal. No entanto, esse é um dos hábitos mais perigosos para a saúde dos rins. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar os resíduos dos medicamentos, depois que o corpo utiliza o que é necessário. Quando você toma remédios de forma frequente e sem acompanhamento médico, está sobrecarregando esses filtros, que precisam lidar com substâncias químicas que muitas vezes não deveriam estar ali ou que estão em doses acima do recomendado. Essa sobrecarga pode levar, com o tempo, a inflamações e até a falência renal. Entre os medicamentos mais prejudiciais, quando usados de forma excessiva, estão os anti-inflamatórios não esteroides, muito populares para aliviar dores musculares, dores nas articulações e febre.
Eles reduzem a capacidade de os rins filtrarem o sangue de maneira adequada, especialmente em pessoas que já possuem pressão alta, diabetes ou algum comprometimento renal. O uso contínuo, mesmo que em pequenas doses, pode causar lesões irreversíveis. Não podemos esquecer também dos antibióticos. Embora sejam fundamentais no combate a infecções, quando usados de forma inadequada ou por períodos mais longos do que o necessário, podem afetar diretamente as células renais. Há ainda remédios para pressão, suplementos e até chás naturais que, em excesso ou sem orientação, provocam intoxicação e prejudicam a função renal. O que torna esse hábito ainda mais perigoso é o fato de que os sintomas de lesão nos rins não aparecem logo no início. Você pode sentir alívio imediato da dor e acreditar que está tudo bem, enquanto, por dentro, os rins estão sofrendo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Sr. Elias, de 70 anos, que tomava anti-inflamatórios quase todos os dias para aliviar dores no joelho. Ele não imaginava que esse uso contínuo estava destruindo lentamente sua função renal. Quando recebeu o diagnóstico, parte do dano já era irreversível. A solução não é viver com dor ou deixar de tratar doenças, mas sim buscar sempre a orientação de um médico antes de iniciar qualquer medicação, mesmo aquelas que parecem inofensivas. Também é essencial informar ao profissional todos os remédios e suplementos que você utiliza, para que ele possa avaliar interações e riscos. Uma boa prática é manter uma lista atualizada dos medicamentos que você toma e levá-la sempre nas consultas. Isso evita que você repita substâncias ou use combinações perigosas. Lembre-se de que, no caso dos rins, prevenir é muito mais simples e menos doloroso do que tratar um problema já instalado. Ao cuidar da forma como você utiliza os medicamentos, está não apenas protegendo os rins, mas também garantindo que o tratamento seja mais seguro e eficaz. A saúde não se mantém apenas com o que colocamos no prato, mas também com as escolhas que fazemos quando buscamos alívio para dores e sintomas. Número 5. Alimentação rica em ultraprocessados. Nunca na história tivemos acesso a tantos alimentos prontos, embalados e práticos como hoje. Supermercados e padarias estão repletos de produtos que prometem sabor intenso, longa duração e preparo rápido. No entanto, essa praticidade tem um preço muito alto. Os alimentos ultraprocessados estão entre os maiores inimigos da saúde, especialmente da saúde dos rins. Ultraprocessados são produtos fabricados com alta quantidade de aditivos químicos, conservantes, corantes, aromatizantes artificiais, gordura de baixa qualidade, açúcares refinados e, principalmente, sódio em excesso. É justamente essa combinação de substâncias que, quando consumida de forma frequente, cria um ambiente extremamente nocivo para o funcionamento renal. Os rins, como filtros do corpo, precisam lidar com tudo aquilo que ingerimos. Quando a alimentação é rica em ultraprocessados, eles se veem obrigados a processar e eliminar uma sobrecarga de compostos químicos que não fazem parte da nutrição natural do organismo. Isso provoca inflamação crônica, aumenta a pressão arterial e favorece a formação de cálculos e insuficiência renal. Talvez o maior problema seja que muitos desses alimentos têm uma aparência e um sabor irresistíveis, especialmente para quem já se acostumou a eles desde cedo. Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, comidas congeladas, macarrão instantâneo, embutidos como salsicha e presunto, molhos prontos, pães de forma industrializados. Todos eles carregam ingredientes que enganam o paladar, mas cobram um preço alto no funcionamento interno do corpo. Eu me lembro da história da Dona Célia, de 66 anos, que morava sozinha e, para facilitar a rotina, passou a consumir cada vez mais alimentos prontos. Ela dizia que era mais rápido e barato do que cozinhar. No entanto, em poucos anos desenvolveu pressão alta, aumento de peso e perda gradual da função renal. Seu médico foi claro:
Grande parte do problema vinha diretamente da dieta rica em produtos ultraprocessados. Para quem quer proteger os rins e melhorar a saúde como um todo, o caminho é reduzir ao máximo o consumo desses produtos e dar prioridade aos alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas, legumes, verduras, grãos, carnes frescas e temperos naturais. Preparar a própria comida, mesmo que de forma simples, já é um passo enorme para reduzir a ingestão de substâncias prejudiciais. Outra dica importante é não se deixar enganar por embalagens que prometem ser light, zero ou fitness. Muitas vezes, essas versões continuam sendo ultraprocessadas e carregadas de sódio e aditivos. O segredo está em ler atentamente a lista de ingredientes. Quanto mais curta e compreensível, melhor para a sua saúde. Não se trata de nunca mais comer um alimento industrializado, mas sim de transformar a exceção em exceção de verdade, e não em rotina. Os rins são extremamente resistentes, mas eles também têm limites. Quando passamos anos intoxicando o corpo diariamente, chega um momento em que esses filtros já não conseguem mais se recuperar. Ao fazer escolhas mais conscientes, você não apenas preserva a saúde dos rins, mas também melhora sua energia, fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de várias doenças crônicas. É uma decisão que influencia diretamente sua qualidade de vida e autonomia no futuro. Número 6. Excesso de açúcar. O açúcar é, para muitas pessoas, um conforto emocional. Ele está presente nas sobremesas de família, nas festas, nas datas especiais e até no cafezinho do dia a dia. O sabor doce desperta sensações agradáveis e, por isso, é fácil se apegar a ele. No entanto, o que é prazer para o paladar pode ser um verdadeiro veneno para os rins, principalmente quando consumido em excesso e de forma contínua. O grande problema é que o consumo elevado de açúcar está diretamente ligado ao aumento do risco de diabetes tipo 2, uma das principais causas de insuficiência renal no mundo. Quando o nível de glicose no sangue se mantém elevado por longos períodos, os pequenos vasos sanguíneos que irrigam os rins começam a sofrer danos. Esses vasos, chamados glomérulos, funcionam como peneiras delicadas que filtram o sangue. Com o tempo, o excesso de açúcar provoca espessamento e rigidez dessas estruturas, diminuindo a capacidade de filtrar corretamente as impurezas. Mas os riscos não param aí. O excesso de açúcar também contribui para o ganho de peso, que, por sua vez, aumenta as chances de hipertensão e síndrome metabólica, duas condições que sobrecarregam ainda mais os rins. É como se esses órgãos, já fragilizados, fossem obrigados a trabalhar dobrado todos os dias, até chegarem a um ponto de esgotamento. Há também um aspecto silencioso que muitos ignoram. Nem todo açúcar que prejudica os rins é visível. Além do açúcar que colocamos no café ou nas receitas, existe o açúcar escondido em alimentos industrializados, como molhos prontos, pães, cereais matinais, sucos de caixinha, refrigerantes e iogurtes saborizados. Muitas pessoas acreditam que estão se alimentando de forma saudável, mas acabam ingerindo grandes quantidades de glicose sem perceber. O caso da senhora Ivone, de 71 anos, ilustra bem isso. Ela não comia muitos doces, mas tomava todos os dias 2 copos de suco de caixinha e, no café da manhã, preferia cereais industrializados. Depois de alguns exames, descobriu que estava com pré-diabetes e função renal comprometida. Quando seu médico explicou a quantidade de açúcar escondida nos alimentos que ela consumia, foi um choque. Para proteger os rins e a saúde como um todo, é fundamental reduzir o consumo de açúcar, priorizando alimentos in natura. Frutas frescas, por exemplo, fornecem frutose de forma equilibrada, junto com fibras, vitaminas e minerais que ajudam a regular a absorção no organismo. Outra estratégia é substituir bebidas adoçadas por água ou infusões naturais e treinar o paladar para apreciar sabores menos doces. Vale lembrar que não se trata de eliminar o açúcar completamente de forma radical, mas de encontrar um equilíbrio saudável.
Comer um doce em uma ocasião especial não é um problema, mas transformar o açúcar em parte diária e abundante da alimentação é um caminho certo para o desgaste dos rins e de todo o sistema cardiovascular. Fazer essa mudança pode parecer difícil no início, mas com o tempo o corpo se adapta e o paladar se torna mais sensível ao sabor natural dos alimentos. Isso não apenas protege seus rins, mas também melhora a disposição, fortalece a imunidade e reduz a inflamação no corpo. Número 7. Ignorar sinais como inchaço e pressão alta. O corpo humano é uma máquina extraordinária, mas como qualquer sistema complexo, ele emite sinais quando algo não está funcionando bem. O problema é que, muitas vezes, aprendemos a ignorar esses sinais ou a tratá-los como simples incômodos passageiros. No caso dos rins, isso é particularmente perigoso, pois os sintomas de que algo vai mal costumam aparecer apenas quando a doença já está avançada. 2 dos sinais mais importantes que não devem ser negligenciados são o inchaço, especialmente nas pernas, tornozelos, mãos e ao redor dos olhos, e a pressão arterial elevada. Esses sintomas não são meras coincidências do dia a dia, mas sim alertas de que os rins podem estar sobrecarregados ou com dificuldade de filtrar corretamente o sangue. O inchaço ocorre porque, quando os rins não conseguem eliminar o excesso de líquidos e sais, o corpo começa a acumular água nos tecidos. Esse acúmulo, chamado de edema, é um aviso silencioso de que o equilíbrio interno está sendo comprometido. Já a pressão alta pode ser tanto uma causa quanto uma consequência de problemas renais. Isso porque os rins ajudam a regular a quantidade de sal e água no corpo, influenciando diretamente a força com que o sangue circula. O mais preocupante é que muitas pessoas associam esses sinais a outras causas, como má circulação, calor excessivo ou estresse, e não buscam avaliação médica. Esse atraso no diagnóstico permite que a doença renal avance sem tratamento, tornando a recuperação muito mais difícil ou até impossível. Foi o que aconteceu com o Sr. Roberto, de 73 anos. Ele convivia há anos com pressão alta e, nos últimos meses, começou a perceber um leve inchaço nos pés. Acreditava que era por ficar muito tempo sentado assistindo televisão. Quando finalmente procurou um médico, descobriu que seus rins já estavam funcionando com menos de 40% da capacidade. Ele mesmo me disse que, se tivesse procurado ajuda antes, poderia ter evitado parte dos danos. Outro ponto que merece atenção é que a falta de sintomas dolorosos faz com que as pessoas sintam uma falsa segurança. Ao contrário de outras doenças, a insuficiência renal crônica pode evoluir sem dor intensa, mas causando prejuízos profundos ao organismo. Além de inchaço e pressão alta, sinais como urina espumosa, fadiga persistente, perda de apetite e cãibras frequentes também devem ser investigados. O caminho para evitar complicações é simples na teoria, mas exige disciplina na prática, prestar atenção aos sinais do corpo, realizar exames de rotina e, ao menor sinal de alteração, buscar avaliação médica. Para os rins, o tempo é um fator decisivo. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de preservação da função renal. Proteger os rins é proteger a vida. Ignorar sintomas é abrir a porta para complicações que podem levar à dependência de diálise ou até a um transplante. É preciso lembrar que a saúde é um patrimônio que se constrói todos os dias e que cuidar de si não é vaidade, é necessidade. Para que você coloque esse conhecimento em prática, deixo aqui 3 passos simples e poderosos para começar hoje mesmo. Hidrate-se de forma inteligente. Beba água ao longo do dia, mesmo sem sede, observando a cor da urina como um sinal de alerta sobre a sua hidratação. Revise seus hábitos alimentares. Reduza sal, açúcar e ultraprocessados, priorizando alimentos naturais, frescos e preparados em casa sempre que possível. Escute seu corpo e faça exames de rotina. Preste atenção a sinais como inchaço, alterações na urina e pressão alta.
E não adie a procura por avaliação médica. Essas atitudes simples têm o poder de evitar anos de sofrimento e tratamentos invasivos. Mais do que prolongar a vida, elas preservam a autonomia, a dignidade e a qualidade dos seus dias. Lembre-se, cada escolha que você faz hoje constrói o futuro que terá amanhã. E cuidar dos rins é cuidar da sua energia, do seu bem-estar e de todos os momentos que ainda deseja viver com quem você ama. Se este conteúdo foi útil para você, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Essa informação pode chegar a alguém no momento certo e evitar que um problema silencioso se transforme em uma doença grave. A sua saúde é um presente de Deus, e honrar esse presente é um ato de amor próprio e de gratidão pela vida. Comece agora e colha os frutos de um corpo mais forte e saudável por muitos anos. Obrigado e até o próximo vídeo.